Vamos, sem perca de tempo, ficar em pé e ler Números 13, verso 30, e Josué 1, 9. Duas escrituras, né? Números 13, verso 30. Nós vamos prosseguir o estudo da mensagem que estamos estudando no domingo de manhã. Se você gostaria de pegar uma para você, você ainda não tem, pegue lá na sala da literatura, o irmão deve estar por lá. Números 13, verso 30. Então Caleb era um daqueles verdadeiros espias, e foi na terra de Canaã e trouxe boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas, não más novas, né? Boas novas. Foram 12, mas só 2 é que trouxe boas novas, 10 trouxe más novas. Verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, que os 10 espias fez o povo murmurar. Se você parar para ouvir espias errados, você vai murmurar. Mas se você ouvir espias de Deus, você vai alegrar. Caleb fez calar o povo. Cale, para de murmurar, creia em Deus. Você deve ser um Caleb desse. E disse: subamos animosamente, não há por que subir triste, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, contra os moradores dela, né, os gigantes que ali viviam. E aí Deus endossando a vida de Josué, o ministério de Josué, Josué 1:9, vamos ler? Josué capítulo 1, verso 9, Deus endossando isto, foi endereçado a Josué, mas é endereçado a mim, a você, a nós no nosso dia a dia. Josué 1:9, Deus dizendo, animando a Josué, que essas palavras sirvam para mim, para você, palavras de ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, não ande espantado, com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Só na metade do caminho onde se for? Só por alguns lugares? O que ele disse? Por onde quer que andares. Subires ao céu, ali eu estou. Se descer ao fundo do mar, ali estou, contigo. Acredite nisso. Acredite nisso. Porque estarei contigo por onde quer que fores. Senhor, vivifique estas palavras em nossos corações, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, podeis assentar. Vamos aqui a partir do parágrafo 59, página 10. Mas por favor, vamos atentar para esse. Vocês me deem um máximo 40 minutos de leitura aqui, mas que vamos extrair algo maravilhoso disso. Transfira seu espírito para aquele culto que o profeta pregou. Faça de conta que você está ao vivo, ouvindo o profeta falando ao vivo. Nosso texto é um cenário que de certo modo coincide com a era de hoje. Para começar, a primeira escritura que eu li em Números 13, 30, né? Estava falando de um povo que havia sido chamado de uma grande e poderosa nação, que estava próxima e havia recebido seu julgamento. E eu quero que você compreenda que o pecado não ficará
sem punição. Não adianta nós querer passar um emplaste. É melhor ser sincero e desvendá-lo. Não importa que seja uma nação, ou uma igreja, ou uma casa, ou um indivíduo. O pecado deve ser tratado nas bases do julgamento. Nós acrescentaríamos da palavra de Deus. De nenhum outro modo, ele não pode ser espiado. Ele não sai, espiado quer dizer sair de nós, dizendo: eu errei, agora farei o bem. Isso não funciona. Isso não funciona. A mulher chega mascando chiclete: queridinha, eu errei, você me perdoa. Não, isso tem que ser uma ação do fundo da alma. Ou o marido chega mascando chiclete, dizendo: queridinha, eu errei, você me perdoa. Não, isso não funciona. Propósitos têm que ser no fundo da alma. 61. Você mesmo não pode fazer reconciliações, porque as reconciliações já foram feitas lá no Calvário. É uma confissão que você está errado, e então venha e conserte. Então o pecado deve ser tratado, e Deus sempre trata com o pecado através do julgamento. Assim como você não teve vergonha de pecar, não devemos ter vergonha de tratar o pecado às claras. Errei, me perdoe, conserta. E nunca mais deve ser tratado daquilo. Jogue para o mar do esquecimento e creia. Foi por isso que o nosso Senhor Jesus morreu daquele jeito, no Calvário. É porque o pecado era uma coisa tão horrível, que a sentença do pecado foi colocada sobre ele, que é a morte, para que aqueles que desejassem pudessem seguir livres, crendo através dele e aceitando-o como seu carregador de pecado. Você não tem que aceitar essa carga sobre ti. Diga: Jesus tomou sobre si todos os meus pecados, e eu creio naquela ação do Calvário. A coisa só funciona se você acreditar. Se você não acreditar, aquele espírito maldoso vai te derrubar de novo, vai te pegar de novo. Nenhum de nós estamos imunes a isto. O que nos imuniza é acreditar e nos jogar nos braços de Deus e crer no sangue. Para que ele morreu no Calvário, para aqueles que desejassem pudessem seguir livres, crendo através dele e aceitando como seu carregador de pecado. Não o quão bom pudéssemos ser, mas como cremos e o aceitamos. Eu não sou bom, você diz, nós dizemos, mas nós aceitamos a proposta de um que é bom. Qual foi a proposta? Ele ser o carregador de meus pecados, de minhas cargas. Portanto, eu não tenho que carregar mais nenhum pecado. Por isso que Paulo disse: de hoje em diante nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo nosso Senhor.
Você precisa acreditar nisto. Senão o diabo fica te martelando, ressuscitando o pecado antigo, e você aceita aquilo, e você fica carregando um fardo que não é seu. Esse fardo Jesus tomou sobre si. Aceite-o como seu carregador de pecado. Transfira a Ele. Confia nele. Não tome aquilo sobre si, não. Você chega e diz: eu não dou conta de largar de fumar. Você não dá conta mesmo. Eu não dou conta de largar de beber. Por si mesmo você não dá conta e nunca vai dar. Porque o nosso inimigo, o diabo, é muito mais forte do que nós. Mas se você disser assim: meu Deus dá conta, meu Deus me dará condições para eu vencer o vício. Eu acredito no meu Deus. Com isso você está responsabilizando a Deus e dando lugar para Ele entrar em cena. Mas se você não acreditar, Ele não é invasor, Ele não vem invadindo para resolver nossos problemas. Ele espera nós confiar e acreditar e decidir tomá-lo como primeiro lugar. Quando aceitamos, Ele entra em nosso coração. Veja, Ele quem? Jesus. E é aí onde está a parte boa. É quando Ele entra em nossos corações e faz de nós maior do que o pecado. Está escrito na Bíblia, Hebreus 4:14 a seguir, que Jesus foi tentado em tudo. Por que Ele não caiu? Porque Ele carregava um poder maior do que o pecado dentro dele. Ele cultivava esse poder dia e noite dentro dele. Ele entra em nosso coração e é aí onde é a parte boa. Aí Ele faz de você bom, vencedor, poderoso. Não é no que poderíamos fazer. Nós, por nós mesmos, somos um fracasso. Não damos conta de nada. Somos derrotados no primeiro enfrentamento. É no que Ele tem feito. Veja então a grande necessidade que temos, amados, de acreditar no que Ele tem feito. Lá no Calvário, quando Ele diz: Pai, tudo está consumado, Ele estava dizendo aquilo mesmo. Ele queria dizer aquilo mesmo. A vitória de meus filhos está consumada. Eu delego a vitória para os meus filhos. Se você não acreditar nisto, você vai ser um escravo do pecado para sempre. Veja, é no que Ele tem feito. Nunca tente você, irmão, andar pela sua habilidade. Eu sou bom, eu sou melhor do que a fulano, do que o Beltrano. Não faça isso não. Faça isso não, assuma. Diz: eu sou menor. Eu sou o menor. Mas eu sou um carente de Deus. E se Deus me ajudar, mesmo sendo menor, eu vou vencer. Não é o tamanho do cachorro que vale, é o tamanho da briga do cachorro que vale. Eu já vi cachorrinho pequenininho pôr cachorrão grandão para correr. Não é o seu tamanho que vale, é o tamanho do Deus que você carrega, é que vale. Nós não valemos nada humanamente falando, mas carregamos um Deus que vale. Nosso Deus pode. Irmãos, a razão de sermos tão cirandados pelo diabo
é porque acreditamos pouco. Ora, gente, Deus acrescente a nossa fé. Se Deus pôde destrancar uma porta sem usar mãos humanas para soltar Pedro da prisão, Ele não pode destrancar uma porta de emprego para você, porta de emprego, de trabalho, para você pôr o pão na sua mesa. Pode. O problema não está em Deus, o problema está em nossa pouca fé. Se Deus pôde ressuscitar um Lázaro que há 4 dias estava apodrecendo na sepultura, Ele não pode curar a enfermidade que ainda não te matou. Lázaro, a enfermidade já tinha matado e você ainda está vivo. Você não precisa morrer. Acredite mais, gente. Esta é a verdadeira fé cristã. É não ceder. Não ceder. Segurar sua vitória, ainda que os sintomas do campo material, por exemplo, o sintoma é esse, é crise, igual grilo, né? Grilo, a cantiga dele é só essa: crise. Crente grilo, viramos o crente grilo, crise. Mas você já viu essa palavra na Bíblia, crise? Eleito não conhece essa palavra não. Eleito conhece o Deus que trabalha em campos, em áreas do impossível. Não meça a condição para Deus. Se Ele fizer isso por mim, eu farei aquilo para Ele. Isso é medir condição, vou fazer negócio com Deus. João Brana amava tanto a Jesus que ele disse: olha, se Ele me mandar para o inferno, isso é negócio dele, mas lá do inferno eu continuarei amando. Agora eu te pergunto, você acha que Deus teria coragem de mandar um homem desse para o inferno? Eles chamaram ele de falso, até de demônio. Ele diz: como eu posso acreditar eu ser um demônio e amar tanto a Jesus Cristo como eu amo? Um demônio não ama. Como é que você pode acreditar que você é um demônio, sabendo quem é você? Ninguém conhece mais você do que você, amando tanto essa mensagem como você ama. Conheça seus valores, levante sua cabeça e diga: eu sou um vencedor. Em Deus eu posso. Jesus nos repreendeu, dizendo: não deis lugar ao diabo, deis lugar à fé, que o diabo quer te destruir. Mas vamos aqui. E quando aceitamos, Ele entra em nosso coração, e é aí onde está a parte boa. Amém? Não é no que poderíamos fazer, é no que Ele tem feito. E o que Ele tem feito por nós, aí está onde Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nossos problemas são resolvidos nele. Nele.
Paulo chegou a repreender os irmãos lá de Coríntios, capítulo 6, queria resolver seus problemas indo na delegacia, indo a juiz. Paulo disse: isso é correto para o descrente, mas para o crente isso está errado. Nós temos o Espírito Santo em nosso meio para julgar nossas causas. Ele é que julga nossas causas. Você não viu aqui como ficou lindo? Ele reconciliando até casamento. É Deus que é nosso advogado. Quando você pensa que está tudo destruído, Deus ressuscita tudo de novo. Ele levanta do pó o pobre, do monturo levanta o necessitado, para sentar na mesa com os príncipes. Não brinque com Deus não, gente. Nosso Deus é sério, e Ele gosta que nós encaremos as coisas dele também com seriedade. E a maneira de alcançarmos a misericórdia dele é tomando em sua palavra e acreditando nele. Senão, você vai gastar dinheiro com juiz, com cartório, com desquite, com divórcio, com médico. E remédio não cura ninguém, remédio não constrói tecidos. O que cura é Deus. Deus. Creio que o nariz de Lázaro já estava caído, porque a degeneração começa a partir de 72 horas, e lá já fazia 4 dias, mas Deus pegou aquele nariz que estava degenerado e recompôs, pegou aquelas orelhas que estavam degeneradas e recompôs, pegou, como lá em Ezequiel 37, pegou aquele vale de ossos secos e criou sobre ele carne, nervo, pele, e juntou osso com osso, fazia um barulhão. Pá, pá, o que é isso? É uma junta juntando com o outro, é um osso seco juntando com o outro. Pá, pá, pá. Era Deus trabalhando, Deus reconstituindo o que o diabo destruiu, um vale de ossos secos. Mas Deus pôde reconstituir. Deus reconstitui, gente. É preciso acreditar mais. Nós não somos pessoas naturais, porque se formos, nós não conseguiremos vitória. Nós temos que aceitar o Deus sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. 63. Agora essas pessoas ficaram lá embaixo no Egito por uns 400 anos, conforme Deus disse para Abraão, né, que eles ficariam ali, e depois Deus iria tirá-los de lá com mão profética, poderosa. E estamos todos familiarizados com a grande descida dos filhos de Israel, e como que lá embaixo Deus os entregou aos egípcios, e eles os maltrataram, porque a palavra de Deus diz que eles fariam aquilo. Você cair na mão do inimigo é só para sofrer, viu? Não queira sair das mãos de Deus, não. Israel foi para o Egito pensando que lá era bom. A princípio foi, mas quando José morreu, entrou um faraó que não conhecia José lá, aí o lápigo comeu grosso. No início parece muito bom, mas depois você vai ver o lápigo do diabo caindo sobre você. Lugar bom é em Deus, gente. Lugar bom é em Cristo. Você vai atrás daquela mulher que traiu o marido dela por causa de você. O jeitinho que atraiu o marido dela, ela vai te trair lá na frente. Aí você vai ficar com cara de mamão também, decepcionado da vida. Aí você volta para sua família não te quer mais. Aí você vai ficar um homem desfamiliarizado aí no mundo. Não jogue fora o que Deus te deu.
Não estrague seu lar. É hora de valorizar nossos lares, nosso casamento, porque aí fora só tem fantasia, e fantasia é mentira. Ame aquilo que Deus te deu. Ame seus filhos, ame seu pai. Converse, tenha diálogo. Se não conversar com seus filhos, com seu pai, você vai conversar com estranho. Estranho lá só vai te dar ideias torcidas, porque ele não te ama, se não é sangue dele. 64. Agora Deus prometeu a Abraão 400 anos que seu povo peregrinaria em uma terra estranha. E quando se aproximou o tempo da promessa, Deus tinha tudo preparado para o encontro. Que o tema da mensagem é: Deus guarda a sua palavra. E Deus disse para Abraão que era 400 anos. E dentro dos 400 anos ele fez nascer um Moisés lá, de um casal que não era nem renomado, Arão e Joquebede, mas o menino estava lá pronto. Já estava com 40 anos de idade, prontinho para o trabalho. 65. Eu simplesmente gosto disso. Quando penso nisso, exatamente no tempo crucial, Ele, Deus, não se atrasa nem um só minuto. Venceu os 400 anos, Deus estava lá com o homem, preparado com Moisés. Sabe que Moisés estava preparado tanto, mesmo sendo ele um príncipe na casa de Faraó, mas quando ele viu os judeus batendo no hebreu, ele não aguentou, ele tirou a camisa e pulou lá e matou aquele egípcio, porque ele sentia uma ligação muito forte entre eles e os hebreus. Era o homem de Deus. Ele sempre é pontual, ele não atrasa nem um minuto. Ele é sempre pontual, do lado dele não falha, não atrasa. Se nós pudéssemos simplesmente ser assim, oh Deus, ajude a nós a ser assim, como Tu és. Oh, nós tentamos empurrar a coisa, nós tentamos fazer o nosso momento, mas nunca podemos fazer aquilo, ser pontual como Deus. Deus faz isto no seu próprio tempo. Não podemos fazer isto diferente. 66. Ontem, de pé, ele conta a historiazinha agora. Preste atenção nessa história, que é real, é real. Ontem, de pé nos fundos do quintal da minha irmã, que mora ao nosso lado, a irmã Uts, nós observávamos um pequeno casulo que havia se formado em uma árvore, e o vento soprava de um lado para o outro, e ela estava dizendo que no rios dos desertos, eu creio, que ela estava lendo um artigo a respeito do casulo. É uma pequena larva, nós sabemos, é uma lagarta, que entra ali e forma uma pequena casca ao seu redor para proteger-se do frio. Mas quando chega a hora, essa pessoa que estava lidando com aquele sujeitinho, aquele casulo, eles viram o pequeno casulo se movendo e se agitando por ali, e eles sentiram muito, muito pelo sujeitinho. Eram pessoas despreparadas de mexer com aquela área, aquele trabalho. Ao ver o casulo, a lagarta arrochada, que aquela coisa, aquele casulo, a rocha ela ali dentro, que ela fica espremida, se você não tiver conhecimento, você quer salvá-la, mas ali ela está criando força, criando musculatura, para quando sair dali se tornar uma linda borboleta e voar. E se tirar ela dali antes do tempo, ela não criou musculatura, vai ficar andando, continuar lagarta, mesmo com asa. Eles viram o pequeno casulo se movendo e se agitando por ali, e eles sentiram muito pelo sujeitinho.
Então eles pensaram em cortar o final dele, do casulo, e deixar o pequeno inseto sair. Sentiram um dó. É o caso, você vê aquela irmã, aquele irmão passando por problema, você fica com dó e ajeita uma maneira para tirá-lo dali, quando aquilo era o casulo dele, aquilo era o casulo dela. Que enquanto ele não entender que ele precisa ir ao pé da cruz, você pode tirar que vai ficar pior, ele não vai ter gratidão. Porque quando ele saísse dali, ele iria ter asas. Ele entrou como um bichinho, uma lagartinha, ou uma minhoquinha. Ele sai dali com asas, em um estado como que glorificado. Assim é Deus. Deus não preocupa muito com essa carne nossa, não. Não preocupa não. Às vezes Ele permite nós passar por casulos, para nós que tem a lei dos prós e dos contra. Para que Ele deixou existir a noite? Para nós aprender a valorizar o dia. Para que Ele aprendeu? Por que Ele deixou existir uma mulher má? Para nós aprender a valorizar a mulher boa. Para que Ele deixou existir um homem mau? Para nós aprender a valorizar um homem bom. É a lei dos prós e dos contra. Para que Ele permite problema vir sobre nós, lutas, casulos, que você chega ao ponto de dizer, não tem mais jeito, esse é meu fim. É para nós aprender a confiar que Ele pode. Porque senão a vida fica a toque de botão. A toque de botão. Quer luz? Acende, toca o botão. Quer luz? Acende, acende a luz. Fica fácil demais. Não precisa de orar mais. Não precisa buscar mais a Deus. É toque de botão. Ficou muito fácil. Tem que existir o casulo do sofrimento, a dor do pecado. Você tem que sentir náusea e dizer, Deus, se o Senhor me tirar disso, eu nunca mais voltarei a isso. Isto é nojento, isto não presta. E Deus fica de lá observando, dizendo, é assim que eu queria que você chegasse. Não vou tirar esse problema não. Você ainda precisa de um arroxozinho mais. O casulo lá, não sei quantos dias, quem sabe? Alguém pode saber, alguém que trabalha na área. Não sei quantos dias ela tem que ficar naquele casulo. Para quê? Para criar musculatura nas suas asas, para poder levantar aquele corpão que ela tem, a lagarta. Casulo para criar musculatura espiritual, para você subir além da lua, além das estrelas, ao infinito, para a sétima dimensão, onde está Deus. Você precisa criar estrutura espiritual, e infelizmente esta foi a forma que Deus deixou para nós, é passar pelo casulo. Casulo da vergonha, casulo da vergonha, sofrimento, porque o pecado, ele traz dores internas, ele não dói na carne, mas ele dói na alma, ele dói na alma, e parece que é mais dolorido que a dor da carne. Então, onde eu parei? 67? 67? Mas quando chega a hora, essa pessoa que estava lidando com aqueles sujeitinhos que nós já lemos, e quando ele estava serpenteando e se arrastando e batendo e tentando sair do casulo, eles sentiram muito por ele
Então eles pensaram em dar-lhe um atalho. Deus, o homem dá atalho, mas Deus não dá não. Vamos dar um atalho de sofrimento do irmão, como é que você chama, irmão? Irmão Júnior. Ele errou, pecou, mas vamos dar um atalho. Irmão Júnior, você pode continuar pregando, pode continuar cantando, você pode continuar a vida aí, normal. Não precisa baixar a cabeça não. Isso é atalho. Isso é atalho. Você tem que deixar ele passar pelo casulo da dor, da vergonha, para ele entender que Deus é sério. Que se nós colocamos antes da hora, ele nunca vai ser agradecido. A gratidão, o tamanho da gratidão é o tamanho do buraco que você caiu. E quem te tira dali, você fica grato por ele. Eles sentiram muito por ele, então eles pensaram em dar-lhe um atalho. Então eles foram e apanharam uma tesoura e cortaram a ponta daquilo. E quando eles cortaram fora a ponta, o pequeno inseto saiu, mas ele não estava bem, porque ele não tinha nenhuma força em seu corpo, ele não podia usar as suas asas, não tinha estrutura. Esse é o problema nosso. Mamãe é filhinho da mamãe, não pode sofrer, vamos entrar em cena. Aquele menino nunca aprende a ser homem. Por isso que tem esses me perdoe, não é nem homem nem mulher, culpa dos pais muitas vezes. Bonito testemunho do William. Estudava até 3 horas da manhã, levantava às 5 horas. Você me fez lembrar quando eu trabalhava em São Paulo. Você nunca consegue vitória sem lutas. Nós queremos vitória a toque de botão, sem fazer nada. Toda vitória custa preços de abnegação, de rejeição do nosso ego, rejeição de nossos desejos. Você já pensou se Jesus como humano, porque Jesus foi 100% humano e 100% divino. Como humano, se ele desse vazão aos desejos da carne, ele nunca seria o nosso Deus, o nosso exemplo, o nosso modelo. Foi tentado em tudo, mas diz a Bíblia lá em Hebreus 4,14, mas sem pecado, sem cair. Ele transferiu para Deus os seus cuidados. Cada filho de Deus tem que aprender isto, tem que adquirir sua própria experiência de vitória ao pé da cruz. Tem meu menino caçula, irmão William. Cadê o irmão William? Está ali. 5 anos repetindo direito, fazendo direito, mas saía tosco. Todos 5 anos saindo tosco. Agora, Deus pôs uma moça no caminho dele. Lá no mundo ainda tem moça. Entre 1000, às vezes acha uma. Moça mais enjuizada. Começou a puxar a orelha dele, puxar. E agora ele mesmo tem interesse em pegar os livros e ler. Parece que agora vai funcionar, se Deus quiser. Mas é isso, tem que ter vida própria. Tem que brotar do fundo da alma o interesse de vencer. O irmão chega, pastor, eu estou errando, eu estou pecando. Irmão, o que eu posso é te ensinar. Agora a maneira de vencer é você e Deus, é joelho no chão. Sem joelho no chão você não vence. Pastor, o irmão Brana disse na mensagem Porque Nós Somos Uma Denominação, parágrafo 144. Ele disse: o meu dever é vos ensinar a verdade. Agora conquistá-la para o seu coração é você e Deus. Tem que ter estrutura. E esses casulos da vida, Paulo
Paulo disse em Romanos 8, 28, contribui para a nossa estrutura. Tenho certeza, você que teve a infelicidade de perder aquele casamento, se Deus tiver misericórdia e te der um segundo casamento, você vai tratar melhor, vai valorizar mais. Nunca um sozinho está errado. Se acontece um erro, é porque do outro lado houve propiciação para aquilo. O que precisamos é entrar mais em Deus. Eu gosto demais disso. Deixa eu parar essa leitura. Nós paramos aonde aqui? 68. Isso que nós continuaremos domingo de manhã. Vamos para 2 Reis 4. Só para nós encerrar. 2 Reis 4. Eu gosto demais disso aqui. Isso aqui tem mexido comigo desde o encontro que tivemos lá em Goiânia. Que o pastor Gerard falou sobre isso. Isso me impressionou demais. A gente lê, mas você nunca capta tudo que tem. Sempre tem alguma coisa que você passa por cima. Veja, a morte que havia na panela é tirada. Vamos ler com calma. 2 Reis, capítulo 4. Abriu? Todo mundo viu? Aberto sua Bíblia? Todo mundo tem Bíblia, né? Leia, jovens, crianças, isso é bom para vocês. E você pensa, isso não me serve hoje. Vai servir, uma hora vai te servir. A igreja é um seminário. Aquela matéria às vezes não é para hoje, mas amanhã você vai precisar dela. Veja, capítulo 4, verso 38, 2 Reis. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Fome, escassez. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo. Ao lume quer dizer no fogo, né? Faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eliseu pediu para o moço. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, um dos filhos dos profetas, e achou uma parra brava, e colheu dela, e a sua capa cheia de quíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Era um moço inexperiente. Veja a inexperiência o que causa. Põe morte na panela. Você que é um recém-casado, é uma recém-casada, leve a Deus em seriedade, porque a nossa inexperiência, estamos sujeitos a pôr morte na nossa panela, nos nossos casamentos, nos nossos lares, por causa da nossa inexperiência. Aquele moço às vezes saiu até com um bom objetivo de trazer comida para o povo que estava morrendo de fome, mas a sua inexperiência em não conhecer o que podia e o que não podia comer, trouxe ervas bravas. Precisamos ser amadurecidos, irmãos, para entender do que é certo e do que é errado. E a Bíblia nos dá essa pista, as mensagens nos dão essa pista, basta lermos. Por isso que Paulo, em Timóteo capítulo 2, ele proibiu o pregador de ser neófito, noviço, inexperiente, porque vai pôr veneno na comida. Às vezes é um velho de cabeça branca, mas tem um pingo de experiência com Deus. Veja o que aconteceu. 40, verso 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram para Eliseu, que era o velho profeta: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém Eliseu disse: trazei, pois, farinha. Farinha é o tipo de que na Bíblia? Farinha é o tipo de quem na Bíblia? Cristo. Farinha é o tipo de Cristo. Eliseu, preste atenção nisso, não mandou jogar comida fora.
mandou trazer farinha, Cristo. Ele não mandou largar da mulher, largar do marido. Ele mandou aumentar Cristo na panela. E esse conselho vale para nós para sempre. Porém, ele diz: trazei, pois, a farinha, e deitou-a na panela, com vontade mesmo, e diz: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela mais. Tirou o veneno. Cristo em nós tira de nós o veneno, tira de nós o desejo de fumar, de prostituir, de mentir, de beber. É porque está faltando farinha. Temos pouca farinha. Cristo em nós tira o veneno para tratar a mulher, para tratar o marido, para tratar a família. Ele não mandou jogar fora, não. Largar. Jogar fora significa largar. Largar, divorciar. Você nunca vê isso na Bíblia, autorizando divorciar, o divórcio. Moisés fez isso por pressão do povo. Eliseu, como um homem de Deus que era, receitou, foi colocar mais Cristo na coisa. E se você for sincero, sincera, você vai concordar comigo? Todos os nossos erros que nós praticamos é porque depois você vai avaliar porque faltou Cristo. Se tivesse mais de Cristo, nós não faríamos daquele jeito. Nós não comportaríamos daquele jeito. Nós comportaríamos diferente. Só fizemos aquilo porque faltou farinha, faltou Cristo. É a resposta para cada problema na vida conjugal, na vida material, na vida social. É a falta da farinha. Cristo te faz amar quem te odeia. Jesus disse: se te dá um tapa no rosto, você oferece outra face. Quando você tem farinha, Cristo é a resposta, irmã Geralda. Você vai visitar a irmã Geralda, ela está sentada lá atrás. Quantos anos nessa cadeira de roda? Mas em vez de se animar ela que anima a gente. Mulher cheia de farinha. Cheia de farinha. Enche-te de farinha. Você vai parar de reclamar da vida, de reclamar do governo, de reclamar da esposa, de reclamar do marido. Eliseu não mandou jogar comida fora, ele mandou trazer farinha. O que falta em nós é farinha, que é Cristo. Cristo em nós nos desintoxica, né, irmã Sama? Cristo faz você conviver com um filho que seu marido arrumou por lá. Cadê ele? Veio hoje? Veio não. Mas faz tratá-lo como seu filho, esperar em Deus, perdoar. Isso é farinha. Se não for farinha, já mete o pé na bunda e manda embora e faz o divórcio na hora. Mas tendo farinha, você fica grandão. Quem vence é os grandão. Pequeno não vence. Nesta corrida da vida, só vence os grandes. Vamos só um pouquinho, Efésios capítulo 4, verso 11. Foi o trabalho de Paulo, e é o trabalho de Deus para todos nós, tirar de nós a infantilidade, deixarmos de ser criança. Cadê Efésios? Efésios, cadê você? Capítulo 4, verso 11. Está aqui. Veja, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento de quem?
Quem são santos? Diga, sou eu. Deus quer o meu aperfeiçoamento. Fica apontando sua mãe, sua avó, seu pai, seu marido. Diga, sou eu. Deus quer o meu aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí vem o 14. Para quê? Para que não sejais mais meninos inconstantes. O desejo de Deus para mim, irmãos, para você, é tirar nós da meninice. Menina que briga por causa de um carrinho velho. Menina que faz questão de coisinhas minúsculas. Menina que não guarda segredo, sai fofocando para Raimundo e todo mundo de coisas. Deus quer fazer de nós uma igreja idônea. Deus quer nos amadurecer. E Ele é o nosso sol. Como é que vamos amadurecer escondido debaixo da cama? Não deixar o raio do sol pegar em nós. Nunca. Temos que sair das retaguardas. Temos tantas retaguardas. Retaguarda do ego, da razão. Eu que estou certo, eu que estou certo. São retaguardas que Deus odeia ver em nós. Temos que sair à presença do sol e deixar que ele brilhe em nós e nos amadureça. Esse é o desejo de Deus, verso 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Deus deseja que nós deixemos de ser meninos, na fé, no comportamento, na conduta, mas sermos adultos, maduros. Esse é o desejo de Deus para comigo. Você pode dizer, esse é o desejo de Deus para comigo? Amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Quando deixarmos de ser menino, acabaremos com muitos comportamentos de menino. Não jogaremos a comida fora, mas colocaremos farinha na comida, e a comida tirará o veneno. Você quer tirar o veneno do seu lar? Põe a Cristo. Ah não, é minha esposa que tem que pôr. Não, você é o marido. É obrigação sua. Mas até quando isso eu vou suportar? Até a vinda de Cristo. Põe a farinha. O irmão Brana punha. Ele conta que ele chegou na casa dele um dia, a mulher dele estava chorando na pia, lavando talheres, chorando, porque os meninos tinham brigado. E os meninos lá no quarto 4, a Sara, o José, o Bilipol e a Rebeca, estavam no forró-bodó lá, brigando e batendo no outro, lá na sala. E a irmã Meda chorando, não aguento para esses meninos, falta de farinha. Irmão Brana, homem cheio de farinha, chegou lá e pegou os 4, José, Bilipol, Sara, Meda, vamos lá para o quarto. A irmã Brana disse, vai bater demais, vamos lá para o quarto. Aqui, chegamos, vamos orar, joelho, vamos orar. Ele abraçou os 4 e começou a orar. Orar. Em outras palavras, começou a enchê-los de farinha. Enchê-los de farinha. Farinha é a presença de Deus, é a unção do Espírito. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Quando levantar com a cara tudo enlameada de lágrimas. Aí chegaram na cozinha, todo mundo chorando, e abraçou a mamãe que estava lá, e o lar foi mudado. Aquela atmosfera foi mudada. Como? Aumentando a farinha. Aumentando a farinha muda a atmosfera, muda o ambiente.
A presença de Deus expulsa o veneno. Qual é o pior veneno da terra? É Satanás. Presença de Deus, Satanás não fica. Ele não tem ambiente quando a presença de Deus é manifestada. Satanás está tendo ambiente na sua casa, é porque está tendo pouca presença de Deus. Presença de Deus tira o ambiente de Satanás, tira o ambiente do pecado, tira o ambiente do fuxico, do mexerico, do ódio, dos ciúmes. Ciúmar para quê, gente? Se você é um eleito, vai ciúmar de outro eleito? Vamos tudo para o mesmo lugar, para o céu. Para que ciúmar? Vamos ser chamados tudo no mesmo dia, na mesma hora. Ninguém vai na frente do outro. Para que ciúmar um do outro? Vamos amar, gente. Amar, amar, amar. Construir vida. Construir amor, entendimento, paz. É um querendo puxar o tapete do outro. Hoje virou moda, impeachment. Impeachment, fazer impeachment do outro, puxar o tapete. Não, isso não é de Deus. O que precisamos é aumentar a farinha em nossos corações, para amar de verdade. Quando você ama, você desbarata o inimigo. Só para terminar, o pastor Joaquim conta da história daquela mulher ferrenha, que odiava, e ela estava brincando com o marido. Ele era sapateiro, e ele estava lá na pedra molando a facona dele para cortar couro. Era sapateiro, e para cortar couro a faca tem que estar bem amoladinha. E a mulher ferrenha brigando, e brigando, falando só, e ele caladinho, caladinho, que ele tinha farinha. Você só fica calado se tiver farinha. Se não tiver farinha, você não fica não, você fala também. Ele amolando a faca, e ela falando. De repente ela enjoou, porque você desbarata, você envergonha o inimigo. Ele não respondia nada, ela atacava ele com o nome feio, com o nome baixo, ele não respondia nada. Você quer vencer? Fica calado. O inimigo vai em câncer, está te enjoando. E aí quando ela viu que ele não falava nada, ela pegou um balde de água lá e jogou nele, molhou tudo. Ele só virou para ela e falou assim: eu sabia que depois dessa tempestade ia vir chuva. Eu sabia que depois dessa tempestade ia vir chuva. E aquilo desarmou ela, que ela abraçou ele chorando, pedindo perdão. Abraçou ele chorando, pedindo perdão por agir de uma forma tão baixa com seu marido, sem nenhum respeito. Seu marido é o Cristo da casa, é o Deus. A mulher é a igreja, o marido é Cristo. Deve respeitar ambos os lados. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. 1 Coríntios 11. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha, é vergonhoso, cruz, quero sempre levar. Cristo vem me buscar e com ele lá uma parte da glória ele te tem. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Saulo disse: porque eu recebi do Senhor, não do seminário, mas do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto lembrando de mim. Memória quer dizer lembrando, viu? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando de mim. Te lembra de Jesus quando for almoçar, te lembra de Jesus quando for trabalhar, te lembra de Jesus quando for conversar, te lembra de Jesus quando for fuxicar. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então é hora de ousadia, de fé. Eu não vou lá por minha habilidade, eu vou lá pela habilidade dele. Vou comer desse pão na habilidade dele. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Indignamente quer dizer conformando com o erro, conformando com o pecado. Isso é beber, é comer indignamente. Agora, quando você está lutando contra aquilo, você está tendo pavor daquilo, isso não é comer indignamente, não. Deus está vendo seu coração, Deus está vendo seu coração sincero, suas lágrimas. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados lá no trono branco com o mundo. Vamos, São João 13. São João capítulo 13, Jesus tomou a ceia, e aqui no capítulo 13, versículo 4 e 5, está escrito assim: levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12 a seguir: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou está aqui. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis, isso é mandamento, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Jesus foi nosso exemplo em tudo. Foi tentado, mas não caiu, para deixar exemplo para nós. Para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí no 17 ele diz: se sabeis estas coisas, você sabe, eu sei, então o que nós somos em saber isso? Bem-aventurados sois, se as fizerdes.